Olá, Adriana de Holanda, coordenação da Escola Sementes de Jurema, uma escola de cultura e saúde, e esse é o nosso programa Diário de Cura. A gente tinha programado uma parada agora no mês de março, mas com o advento da pandemia, a gente sentiu essa necessidade de compartilhar ensinamentos, né? Essa é uma das propostas desse canal, da gente partilhar conhecimento em cultura e saúde. E o programa Diário de Cura especificamente vem com essa proposta de a gente partilhar ensinamentos sobre processos terapêuticos, a relação com o adoecimento e com a saúde, a construção de processos, né, de fortalecimento emocional, mental, né, de disseminação de valores que sejam importantes para o bem viver, né, comunitário, para o bem viver das pessoas. E com essa questão da pandemia, a gente sente essa necessidade de estar aqui trocando com vocês algumas questões, né? Então, primeiro momento, né, desse programa, desses blocos de vídeos que a gente vai estar construindo e compartilhando, vai falar justamente de que ensinamentos, que lições a gente pode aprender, né? E como a gente pode ter uma postura mais serena, mais equilibrada, mais tranquila diante do que nos chega, sejam das informações que a gente está tendo pela mídia oficial, pelas redes sociais, seja de como a gente vai elaborar e se posicionar diante disso tudo, né? Cada um de nós está aí com essa missão, né, de se olhar, de se conhecer diante desse desafio, né, que um adoecimento, que os processos que estão relacionados a essa pandemia, o quanto a gente pode aprender com ele, e o quanto a gente pode criar soluções, né, com diálogo, com ensinamentos, com aprendizados de outros povos, de outros países, não é? Então, a gente vai dar a nossa pequena contribuição para que a gente se aprofunde, principalmente no nosso chamado, né, enquanto comunidade, enquanto humanos, e dos desafios que a gente tem, né, pela frente. Uma das coisas que eu me lembrei muito esses dias de reflexão, né, e de meditação, né, e a meditação nos favorece justamente isso, né, a gente pausar o que nos chega do externo, o que nos toma de impulso e a gente olhar para os fenômenos, para a realidade, para aquilo que está chegando até nós com generosidade, com serenidade, de forma harmônica, né? Tomando todas as precauções, sim, mas sem chegar no oposto, que é o desespero, que é essa área do medo, que é essa área da perda do controle sobre as suas próprias emoções e sobre a sua capacidade de reflexão, né? Situações que mexem com o psicológico, com o mental e com o orgânico dos seres humanos, elas são situações que nos convocam nesse momento a ter serenidade, tá? Então, assim, eu me lembrei muito nesses dias das experiências que eu tive com crianças hospitalizadas, em que eu justamente fiz uma pesquisa de mestrado na Universidade Federal Fluminense sobre a importância da narrativa, né, das histórias que poderiam ser partilhadas no momento do adoecimento, no momento da hospitalização, da lida com esse tema da morte, né? O que ela poderia nos ensinar, o que esse tema poderia nos ensinar, tá? Eu vou deixar um link da dissertação completa para quem quiser ler,
tem histórias muito importantes, né? E que podem servir nesse momento para a gente refletir com mais serenidade sobre que valores a gente precisa aprender ou relembrar, né? Atualmente eu pesquiso também a questão da memória e da saúde, né? As memórias de cura, e é muito difícil a gente pensar curas se a gente não pensar nos ensinamentos que ao morrer e o adoecer nos interpelam a fazer, né? Então, eu sou psicóloga de formação e esse trabalho que eu fiz no meu mestrado, foi muito importante porque ele começou com um processo pessoal, né, obviamente, observando, né, como o meu filho passou por um processo de hospitalização, de internação, e como os médicos lidavam com as crianças, né, que não têm os processos mentais tão cristalizados quanto a gente é ensinado a ter. Então, esse é um primeiro ponto, assim, que é importante a gente destacar, que a nossa educação formal, ela ainda não contempla temas que são extremamente necessários para a nossa formação, né, para a nossa vida, nossa formação como humanos, como seres comunitários também. Né? Então, na escola, por exemplo, a gente não debate o tema da morte, o tema da sexualidade relacionado à gestão da vida, né? O tema da alimentação, de conhecer o nosso corpo, o que faz bem a ele, não é? Então, assim, esse canal e os projetos da escola, eles têm muito esse chamado, né, da gente compartilhar. E nesse momento, vir aqui partilhar um pouco com vocês esses aprendizados, que a gente não vai esgotar aqui num vídeo e hoje, né? Mas nesse momento, assim, eu sei que a minha fala é de um lugar muito específico, né? Não só como pesquisadora e aprendiz dessa relação da nossa subjetividade, do nosso mental, do nosso emocional, com os processos de adoecimento de saúde, com os processos de morrer e viver, mas também, né, como uma pessoa, né, que está numa comunidade, num país, né, vivenciando junto com vocês tudo isso que tem nos chegado, né, dessa pandemia especialmente. O que não descarta que a gente se preocupe e se ocupe de forma inteligente e serena e solidária com tantas outras doenças e com tantas outras questões que envolvem nosso bem-estar e das nossas comunidades, das pessoas que convivem conosco, não é? Então, assim, esse é um primeiro ponto. Por que eu estou falando dessa questão do lugar de fala? Porque talvez esse vídeo, essa mensagem, né, ela vai chegar muito para as pessoas que têm o privilégio de ter uma alimentação saudável, que têm o privilégio de ter uma casa, de ter uma família, de ter uma rede de apoio e de cuidado, né? Muitos, né, no nosso país não têm, muitos no mundo não têm. Mas isso não desqualifica, muito pelo contrário, né? Isso qualifica o nosso lugar e a nossa importância, porque nós podemos ser pontos multiplicadores de alguns ensinamentos que a gente pode compartilhar aqui, né? E eu espero que seja um diálogo que a gente possa fazer, que a gente possa trocar aqui como espaço de aprendizado nesse formato virtual, né? Então, assim, essa era uma primeira questão, né? Porque eu refleti muito sobre isso, né? Como que é importante, ao mesmo tempo, a gente está aqui, né? Compartilhando como a gente vai ter uma postura mais serena, como a gente vai amplificar o nosso sistema imunológico mental, emocional, espiritual e físico. E como tem muitas pessoas que estão totalmente excluídas, né,
a princípio, dessa possibilidade, né? Principalmente da questão alimentar. Nós temos um número bastante grande de pessoas que têm dificuldade de acesso à comida, à água limpa, à moradia, questões de saúde básicas, né? Mas vamos em frente, vamos tentar amplificar. Sim, há muito que podemos fazer, há muito que podemos, acho que está certo, podemos ainda, né, fazer muitas coisas, né, acho que é só o começo. Então, o primeiro bloco que eu pensei aqui, quero partilhar com vocês, é sobre essa questão de quais são os ensinamentos que esse processo de adoecimento coletivo pode nos trazer, tá? Então, eu vou ir diluindo em vídeos mais espaçados para a gente ir tendo aprendizados, né? De acordo também com o reflexo que a gente vai construindo, tá? Então, aos domingos, a gente tem o Diário de Cura, que é esse programa em que a gente vai poder falar de histórias terapêuticas, de processos de cura, de ensinamentos de cura, né? De autocuidado, de autoconhecimento, tá bom? E às quartas-feiras eu vou passar pequenas chaves, pequenas doses, um programa chamado Doses de Conhecimento. E nesse programa eu vou passar pequenas chaves de como chaves são pequenos comandos, pequenas observações que a gente pode partilhar, né? Para que a gente não entre na vibração baixa. Medo, pânico, desespero. Esse tipo de vibração, ele não nos leva a encontrar soluções inteligentes, soluções mediadas pela nossa razão e pela emoção ponderada. E a emoção ponderada, ela vibra na frequência do amor e não do impulso, tá? Então, a ideia é que a gente possa ter aqui nesse programa um pouco dessa proposta de que a gente consiga levar a frequência mental, emocional, né? Então, vou estar passando algumas chavezinhas às quartas-feiras, tá bom? E nas sextas-feiras, a gente tem um programa que se chama Psicologia da Arte e do Artista, que é para a gente pensar como a gente vai, através do ensinamento da arte, né, e da especificidade do trabalho do artista, como que a gente consegue ver ensinamentos de saúde nessa questão relativa à arte, tá? Inclusive, eu quero falar num dos primeiros programas da questão da Itália, a questão da música como terapeuta social, como cura social, música e saúde, tá? Música, memória e saúde é o tema que eu pesquiso atualmente. Bom, então, apresentando o programa nessa nova versão, né, necessária, importante, de coração, de emissão de amor, de alta vibração, de frequências energéticas mentais e emocionais, tá? A gente vai estar aqui trabalhando esses temas, tá bom? Então, um primeiro bloco, eu vou partilhar com vocês os ensinamentos que essa pandemia traz pra gente, tá? Que ensinamentos de valores, princípios e atitudes, atitudes mentais principalmente, que a gente pode ter com o nosso corpo físico, com as nossas emoções, para que a gente vá trilhando um caminho mais saudável, de fato, tá?
Além das chaves, né, dos comandos energéticos para gente, que são comandos curtos, mas que podem ajudar pessoas que estão entrando num processo de desespero, de medo da morte, né? Das quartas-feiras, eu vou estar falando um pouquinho de como esses comandos funcionam, porque muitas pessoas recebem comandos, sabe, tipo, olha, você não deve vibrar no medo, na angústia, na tristeza, enfim, na raiva. Então, mas não sabem como fazer. Tem um vídeo falando sobre pessoas, pacientes, né? Trabalho com muitas mulheres e na temática, por exemplo, do amor próprio, elas não sabiam, mas como que faz para se amar, né? Assim, o primeiro ponto foi admitir que a gente não sabe se amar, que a gente não se ama e tudo mais. E daí as pessoas, né, pacientes me perguntavam, mas e aí, Adriana, como é que faz para se amar, né? Como é que faz para isso? Como é que a gente entende o que o nosso corpo está falando? Como é que a gente toma um lugar de, opa, peraí, né? Se acalmar, se olhar nesse processo todo, um olhar que é distanciado, um olhar que é generoso, né? Então, às vezes é preciso, para algumas pessoas é importante entender o que é, como é, por que isso acontece, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? E aí, para quem sentir necessidade de ter um aporte, um suporte emocional mais intenso, um suporte mental para lidar com essa crise que está instaurada, para lidar com essa pandemia que está instaurada, então aí a gente vai ter exercícios mais específicos, né, que eu vou estar disponibilizando de alguma forma para poder acompanhar mais profundamente. Então, assim, esse é um vídeo mais de apresentação, é um vídeo também em que eu estou me disponibilizando como terapeuta, né, vai estar junto com vocês, né? Bem, eu queria hoje falar rapidamente sobre o que eu tenho observado mais, que é um tema bem profundo, né, bem sério, que é essa questão do medo, seja lá do que for, né? O medo, ele é uma das forças que mais abaixa a nossa frequência e que mais abaixa a nossa imunidade, seja orgânica, por diversos processos eletromagnéticos. Nosso corpo, ele circula movimento, ele circula sangue, ele circula energia o tempo inteiro. E a vibração energética do medo no nosso corpo, ele causa, assim, verdadeiras materializações, né, de mudança nesse equilíbrio que o corpo deve ter, não é? Então, quando eu menciono que a gente não aprende a lidar com alguns temas que são importantes para a nossa vida na escola formal, esse é um dos temas mais importantes, né? A gente conhecer nossos sentimentos, a gente entender como, um pouquinho pelo menos, né, de como a gente lida com o nosso emocional, de que os alimentos que a gente come mexem com o nosso emocional, né, de que nosso sistema neurológico e nervoso, ele é muito incrível e merece, assim, muito que a gente conheça, porque a gente está conhecendo a nós mesmos, e isso nos ajuda muito, tá? Então, minha primeira orientação para quem está vibrando, para quem está com muito medo da morte, para quem está com muito medo das incertezas, das inseguranças todas que estão pairando sobre nós nesse momento, coloque-se na postura de aprendiz, né? E tentar aprender e ouvir o que esse medo quer dizer.
já que a gente tem a absoluta certeza de que todos nós morreremos um dia, de que todos nós estamos sujeitos a dores, a doenças. E isso que eu estou dizendo não é numa perspectiva conformista, mas muito pelo contrário, é numa perspectiva da gente aprender a não se desesperar com o que precisamos lidar em algum momento, né? A perda dos nossos entes queridos, o desapego à matéria, o desapego às nossas, a essa função do nosso ego de nos culpar pelo que não fizemos, de aumentar muito o que é negativo nas nossas vidas. Então, a primeira orientação é, ao invés do medo da perda e da morte, que a gente comece a substituir esse medo pelo agradecimento, né, pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo que a gente fez de bom, pelo que a gente pode fazer de bom, para a gente não ficar nos colocando no lugar do pior cenário possível, né? Para que a gente possa intencionar na nossa mente e na nossa esperança as coisas boas que podemos fazer, mesmo diante das situações mais terríveis. Sempre há algo positivo em que a gente possa concentrar a nossa atenção, tá? Então, eu vou estar partilhando o que de positivo a gente pode vibrar, pensar, sentir, não é? Com tudo isso que tem nos chegado e com tudo isso que podemos recriar, reinventar a vida, o amor, a esperança, a serenidade mental nesse momento muito importante, para que a gente veja com os nossos próprios olhos e consiga criar de forma inteligente e serena a construção, né, da nossa verdadeira saúde, sem querer nos enganarmos de que a morte não virá, né, porque já, né, sabemos, não estou dizendo que todo mundo vai morrer, mas no sentido de que é da condição do humano, né, esta passagem, né, e o que este medo da morte está nos dizendo enquanto coletividade, enquanto pessoas, né, a gente falar desse tema, aprender com os ensinamentos dos antigos, dos filósofos, né, de uma série de saberes que a gente tem a nosso favor, para a gente poder, da espiritualidade, para a gente poder ter uma postura de gratidão, né, pelas vidas, pelas histórias, pelas possibilidades de caminhos para a gente construir nesse momento. Espero que vocês fiquem bem, que vocês reflitam, né, de forma serena, o que está causando tanto pânico, e que a gente possa aí construir juntos nesse debate as soluções, né? Não há problema sem solução, e que a gente trate essa energia que está, né, com todos nós de uma forma muito respeitosa, como aprendizes. Eu espero que vocês fiquem bem, que tenham uma ótima semana, que se cuidem, que se recolham sim, que acessem as informações que sejam necessárias,
15, 10 minutos, atualizem suas informações, mas não fiquem se alimentando somente das coisas negativas, que a gente se esforce a ver o que é possível a gente fazer neste momento. Fiquem bem, se alimentem bem, se cuidem e a gente se vê no próximo Diário de Cura.